Olá pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje vem falar sobre a eleição 2022 no primeiro turno. Foi marcado com muitas surpresas, houve muitas situações atípicas. A onda bolsonarista de candidatos que apoiaram, que foram ministros, também surtiu muitos efeitos. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que você inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta, e também adicionar o sininho para receber a notificação e dar muitos likes. Todo vídeo que for produzido, que você adicione esses likes, que o vídeo vai ter uma boa visualização. O tema que chamou muita atenção, meus amigos, é com relação que a eleição foi marcada por muitas surpresas. Os institutos de pesquisa que deveriam apontar uma vitória no primeiro turno ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava entre uma margem de 47% e 48%, enquanto o seu opositor, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, estava numa margem de 35%. Antes disso, na campanha, as pesquisas apontaram que o ex-presidente tinha uma larga vantagem de todos os institutos de pesquisas que foram contratados e publicados. Só que a metodologia, né, desta vez apontou algo sério de erros, né, que vai precisar haver uma revisão, rever esta situação, o que aconteceu de fato, que trouxe muita surpresa. No último domingo da eleição, a expectativa era muito grande, houve muitas movimentações, né, mobilizações de tudo isso. Antes disso, da campanha, vale lembrar que a campanha foi muito marcada por questões de violências políticas, né, mortes, né, de candidatos que só porque você expressava aquela vontade de votar naquele candidato, que aquela pessoa que tinha aquela ânsia de querer votar com uma pessoa, o seu representante, para mudanças que estava querendo, que eram ortogá-la. Muito bem. Mas o que aconteceu? No último domingo, ao partir das 5 da tarde, as primeiras urnas que foram abertas deram a princípio uma margem de vantagem para o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, largando na frente, que começou no Distrito Federal, começou na região sul, né, e sudeste, e com muitas surpresas, com certeza. Trouxe esta questão de candidatos que são alinhados a ele, ao presidente, o atual presidente, que teve um bom êxito, né, de votos, que foram eleitos graças ao apoio do presidente, do atual presidente. Agora, o que explica tudo isso? Vamos lembrar um pouco, meus amigos, a questão do que houve muitas fake news nessa campanha, disparos de informações inverídicas que, infelizmente, houve uma ação de mobilizar e fazer uma lavagem cerebral dos eleitores, trazendo pautas morais que, na verdade, não deveria trazer muitas importâncias, relevâncias, mas infelizmente as pautas morais e com relação também ao aspecto do lavajatismo que estava predominantemente ainda nas mentes dessas pessoas, que resultou a revolta, a indignação dos apoiadores do presidente, tomando uma iniciativa de querer apoiar os ex-ministros do governo Jair Messias Bolsonaro. Vamos para o governo do estado de São Paulo, né, que foi o Tarcísio de Freitas, que surpreendentemente ele superou o atual, que também estava nas pesquisas, o Fernando Haddad, que não obteve êxito, né? Estão agora no segundo turno, ambos. E
Outra surpresa também, os maiores colégios, né, mais ricos, mais da federação, o Jair Messias Bolsonaro teve muito êxito também. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que está no segundo turno também, tem o Onyx Lorenzoni, né? Então, tudo isso mostra a insatisfação e ainda que está na mente das pessoas, dos eleitores, com relação ao lavajatismo. Acontece que o, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi preso, vamos lembrar um pouco, né? Vamos lembrar que ficou 580 dias na cadeia pelo juiz, pelo juiz Sérgio Moro, que também foi eleito como senador lá no estado do Paraná. E também o Deltan Dallagnol, que também foi eleito, também deputado. Ou seja, a onda bolsonarista e a questão da Lava Jato, que ainda não foi superado com relação a isso, permaneceu que foi uma força maior. É um desses fatores. É claro que mostrou muita força, foi uma avalanche de votos para favorecer os candidatos que estão afinados ao projeto político do atual presidente, né, que com seus discursos de ódio, misoginia com as pessoas, com as mulheres, preconceitos com os negros, enfim, e os outras pautas que aconteceram, principalmente, que eu já me esqueça, o Ricardo Salles também foi eleito, o astronauta, né, que também desbancou outro candidato ao Senado também, que exatamente isso, ocorreu esta avalanche. Mas o que foi que teve isso que aconteceu? É exatamente o discurso e também o discurso do setor evangélico, que foram outros fatores que atribuíram também com relação a essas pautas morais que foi lançado, disseminadas, que as igrejas seriam fechadas pelo governo Lula, outras situações que vamos dizer que foram um pouco exageradas, e houve muitas mentiras. Essas mentiras, que são os fake news, trouxeram essa mudança, essa indignação dessas pessoas, esse conservadorismo popular que não quer que, por conta dessa questão do mensalão, está na memória dessas pessoas, né, dessa geração que acompanhou no caso do mensalão. Mas veja bem, o mensalão também, o petrolão, em todo esse tipo de situação, que foi também no governo Dilma. Só que também o governo hoje do atual presidente também enfrenta suas situações de escândalo também. Escândalo da rachadinha, escândalo do MEC, né, dos pastores que obteram pedindo propinas para os prefeitos, entre outras ações que também aconteceu de corrupção de grau muito também de escala maior, que gerou também muitos protestos, mas não foi surtido o efeito o que foi esperado. E também essas pautas que deveria ser colocado na campanha não foi colocado também, foi a questão da fome. E claro que essa situação estava naquela expectativa de que o candidato Lula pudesse angariar votos e atingisse os 50% e obter o primeiro turno. Só que não aconteceu isso, aconteceu muitos problemas e teve um número muito baixo. Lula obteve de 48,43% contra 43,2% ao atual presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que essa diferença foi apenas de 6 milhões e vai agora, eu vou começar o segundo turno com uma nova estratégia de campanha, como vai ser atuado. E claro que os bolsonaristas foram muito mais espertos, agindo uma estratégia silenciosa, não houve muito avanço, né? É claro, por conta que vale lembrar que
o presidente Jair Messias Bolsonaro sempre questionou com relação às urnas eletrônicas, né, que acha que poderia haver fraudes, né, eleitorais. O número de abstenção houve 32,7 milhões, ou seja, 20,9% de abstenções, um número de altos. É claro que isso foi um desses fatores também, claro, que atrapalhou bastante, porque achou que o presidente, o atual, perdão, o ex-presidente Lula agiu de uma certa forma de salto alto, não estava despreocupado, estava relaxado. Só que os bolsonaristas estavam muito atentos, se prepararam muito bem, se articulou, principalmente para poder angariar votos e conseguir separar, tirar, no caso, os nomes que o Lula teria indicado, que foi uma avalanche. Lula perdeu, no caso, vamos dizer aqui a vocês, ele perdeu, ganhou 14 e Bolsonaro obteve 12. Ou seja, foi um número muito pequeno, mas para um número muito pequeno, mas mostrou que a campanha do segundo turno terá muita força e vai ser muito acirrado. Eu posso dizer isso a vocês. É claro que essas questões vão ainda permanecer e vai ser muito mais acirrado. As fake news também ocorreu no dia da eleição, com informações que Marcola, o traficante que está preso, teria dito que iria apoiar Lula. Aí, seja, o Supremo teve que novamente entrar em ação e cancelar esta informação, aliás, desinformação ou inverdades, vamos colocar assim. E é isso que está acontecendo. A desinformação, as mentiras que discorreram bastante na campanha, que gerou este problema. É claro que o Senado teve uma grande surpresa. Houve muitas pessoas que agora entraram, principalmente nomes como Magna Malta, a Tereza Cristina, a ex-ministra da Agricultura, a Damares Alves, teve o Sérgio Moro, como já falei a vocês, né, que também entrou, e umas outras figuras que agora no momento não estou me recordando, que entraram. Ou seja, o Senado e também o Parlamento, o PL, teve maior número de candidatos também nas cadeiras, né, que é o Centrão, que faz parte ele, e o PP também, claro. A esquerda teve um número muito pequeno de cadeiras, teve apenas 122. Foi um número muito pequeno para poder obtenção de uma coalizão, ou algo que possa dar governabilidade para quem for eventual vencedor. Se o Messias Bolsonaro for reeleito, ele vai ter uma cadeira, a Câmara e o Senado, o Congresso principalmente, na mão dele. Outra figura que eu quero, antes de encerrar aqui, que também trouxe uma ação que foi inusitada, foi Ciro Gomes. Ciro Gomes, em toda a campanha, fez uma espécie de ataques maciços ao ex-presidente Lula, que na campanha chamou de ladrão, esses adjetivos que a gente sempre ouve muito. E também uma figura muito desconhecida que foi bastante protagonizado, foi o tal de Padre Kelmon, que agora no final da campanha, no debate, entrou com uma finalidade muito interessante de atrapalhar o pleito, o debate, em que se tornou uma bagunça, um vexame principalmente. E por fim, estes problemas que acontecem hoje, né, que o debate, os temas centrais foram desviados. Bom, até o próximo vídeo vou falar sobre
aqui a eleição aqui no estado de Sergipe. Aguarde,